Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia, dia. bom dia. Vamos lá para mais uma lição? Partiu. Que bom, que bom. Então vamos lá. Vamos então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma lição do livro Curso em Milagres. Lembrando que nós estamos na revisão 1, na lição 53. Então vamos juntos, vamos receber essa lição e vamos seguindo as instruções de Jesus, né, a cada ideia que ele nos deu hoje, a cada revisão, a gente aguardar, a gente refletir durante 2 minutos em cada uma delas. Então vamos lá, vamos fazer a leitura da lição 53 e depois a gente vai para a reflexão de 2 minutos em cada ideia. Lição 53. Hoje revisaremos o seguinte: 1. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana. E eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real, se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver. Ideia número 2. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam, produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica. E o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo. E não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Ideia número 3. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo, porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para a confiança. Nada na loucura é confiável. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora, escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. Ideia número 4. Deus não criou um mundo sem significado.
Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e tudo que é real está em sua mente. Está também em minha mente, porque ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quando a perfeição da criação é o meu lar? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Ideia número 5. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo o que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. Eu vou repetir essa sentença. Sentença número 4. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que eu estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele, porque não é minha vontade que o façam. A minha vontade é a dele, e eu não colocarei outros deuses diante dele. Então vamos lá, então. Então vamos agora para a prática da nossa lição. Então eu vou fazer a leitura de cada ideia novamente, né? E nós vamos ficar 2 minutos, né, refletindo a cada ideia que Jesus nos propôs. Deixa eu pegar aqui meu. Então vamos lá. Primeira ideia que Jesus está propondo hoje da lição 53. Os meus pensamentos, sem significado, estão me mostrando um mundo sem significado.
Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado.
Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Muito bem. Concluímos a parte prática da lição 53, seguindo as orientações de Jesus, de ficarmos 2 minutos refletindo sobre cada ideia que ele trouxe para a gente hoje. Vamos lá, então. Vou começar trazendo alguma coisinha aqui para a gente refletir. Quando Jesus fala, né, sobre um mundo sem significado e um mundo com significado, né, Jesus está nos lembrando, de novo, que está tudo invertido na nossa mente. Né? O que a gente acha que tem significado, que é o mundo externo, na verdade é um mundo sem significado. E o mundo interno, né, é um mundo que tem significado. Então Jesus começa a mostrar para a gente, nessas primeiras lições, né, que aquilo que a gente pensa que é real ou que tem significado, que é o mundo externo, na verdade é uma ilusão, é uma projeção da nossa mente. Então, por isso que durante todo o livro O Curso de Milagres, Jesus fala para a gente, né, ou o livro O Curso de Milagres, ele trabalha com o conteúdo da nossa mente, né, que é o que tem significado, né, e não com a forma, né, não com o mundo externo. Então, depois, Jesus, na ideia número 2, ele fala sobre o caos, né? Então, assim, tem uma sessão que é muito boa, né, que chama As Leis do Caos, né, que muita gente não gosta de ler. Né? A gente, às vezes, no livro texto, chega nessa lição, a gente pula, né, porque é uma lição que a gente julga, né, pelo menos o Luciano aqui julga, que é uma lição um pouco pesada, entre aspas, né? Mas é uma lição muito importante. Por quê? Porque Jesus está falando para a gente, leia essa lição para você ver o quanto ela não é verdadeira,
o quanto isso tudo não é real, né? Então vamos lembrar, eu vou lembrar só da primeira lei do caos, né? Que é a lei do caos, que eu penso muito nela, né? E que eu percebo o quanto eu fico nela durante o meu dia, né? Que é a lei que diz para gente que a verdade é diferente para cada um, né? Ou que existe graus de ilusões, né? Então, essa lei, a primeira lei do caos, ela é o oposto do primeiro princípio dos milagres, onde Jesus fala para a gente que não há ordem de dificuldade em milagres, né? Então, a primeira lei do caos, ela é o oposto, né, do primeiro princípio dos milagres. De novo, por que é importante, né, a gente ler sobre e refletir sobre as leis do caos? Para a gente poder ver o quanto essas leis são insanas. E são as leis que a gente acredita, são as leis que regem o mundo, as leis do caos, né? Então é importante a gente observá-las, ver o quanto nós ainda temos de pensamentos baseados no caos e ver e lembrar que a gente tem uma saída, né? Que a gente tem uma saída para não levar isso tudo a sério, que a gente tem uma saída que nós temos um outro professor, né? Para nos ensinar, né? Sobre as leis do amor e não sobre as leis do caos, né? Jesus fala para a gente, né, desiste de ser o seu próprio professor, pois tens te ensinado muito mal, né? Então vamos lembrar que nós temos, né, agora condições de escolher um novo professor, né, que é o Espírito Santo ou Jesus, né? E quando Jesus fala também, né, sobre esse mundo sem significado e sobre os nossos pensamentos insanos, vamos lembrar também, né, que Jesus fala para a gente é muito tolerante com as divagações da nossa mente, né? Então, a Tati até usa, né, quando a gente está conversando, ela usa que a gente pede muito pouco, a gente pede muito pouco para Jesus, né? Não, porque assim, a gente acha que a gente é, que existe um limite, vamos se dizer, de milagre, né? A gente pode pensar que existe um limite de milagre e vamos lembrar que o milagre não é externo, não é físico, o milagre é simplesmente uma correção, né, de um pensamento insano por um pensamento real, é uma correção na nossa mente e não existe limites para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Então a gente pode sim, pedir ajuda para eles a qualquer instante que a gente não estiver em paz. Então, eu queria trazer essas, essas minhas reflexões, são ideias, né? Essa lição 53 são ideias muito, muito profundas, né? E eu queria fechar com a ideia número 5, onde Jesus fala: o fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento, perda, morte, me mostra que eu estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. Então vamos lembrar, no capítulo 21, que Deus fala para a gente que a projeção faz a percepção. Assim como o homem pensa, ele percebe o mundo. Então, o mundo é um retrato externo de uma condição interna. Então, aquilo que eu estou vendo no mundo, eu escolhi primeiro. Eu tive um pensamento, né, na minha mente para enxergar a maneira como eu quero enxergar o mundo. Eu desejei antes na minha mente. Então, assim como o homem pensa, ele percebe. O mundo é o reflexo de uma condição interna. Perfeito.
E é sempre a percepção, né? O tanto de alegria que eu percebo no mundo me mostra que eu percebo no mundo, né? Que eu percebo. Me mostra o tanto de alegria que eu estou me permitindo ver em mim mesmo. E é sempre sobre a percepção. Porque como esse curso é sobre a mente, e definitivamente ele fica muito mais fácil quando a gente lembra disso. Que ele é só sobre a mente, é só para a mente e só. Né? Fica muito mais fácil, assim, de se perdoar. Por às vezes não perceber tanta alegria e a paz, né? Independente das circunstâncias, das formas, né? Das situações, das experiências aqui no mundo. E, nossa, que presente, assim. Tem uma sentença que ficou aqui, que está na segunda ideia, na sentença 6. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real. Meu Deus, eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo. E não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Que boa notícia. A gente realmente pede pouco demais. Muito pouco. Isso é muito... consola verdadeiramente. Nossa, vamos junto. Tem uma parte no livro, assim, me lembrou essa... Só uma frase que ele fala, que ele faz um convite para sonhar Cristo. Para que a gente se permita sonhar com Cristo. Permito-me sonhar com Cristo. Já que eu estou acreditando que eu sonho, né? E se eu sonhar com a verdade sobre a minha mente? E se eu sonhar com Cristo mesmo? Sonhar com Ele? E se Ele for o conteúdo dos meus sonhos? A partir de agora e de agora? E se a verdade, né, for agora o conteúdo desse sonho? E se acordar, se o desejo por acordar for agora o conteúdo do meu sonho? E eu sinto que isso é... Nem sei porque que veio agora, mas fala muito aqui comigo, sabe? Que bom que esse mundo não é real. E olha como é importante, né? Isso que o Lu trouxe sobre as leis do caos e sobre o caos, né? Como realmente é só o Espírito Santo mesmo para nos conduzir e nos ensinar a olhar para nossa mente e a perceber esse caos, a ver que
não tem nada. Que o conteúdo é sempre o mesmo, culpa, medo, pecado, né, como ele traz. E não importa a forma que esse sonho pareça assumir, é um sonho de medo, né? Hoje eu acordei com uma ideia na mente, assim, eu não sei nem por quê, porque eu não sei realmente de onde que veio. Mas eu comecei a pensar em corpos, tipos de corpos, né? Porque aqui tem tipos de corpos, né? Tipos de altura, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro. E aí eu, sei lá, fui escovar os dentes e me veio isso, assim, nossa, tem vários biotipos, né? Tipos de corpos, tipos de pessoas, tipos, enfim. E a gente, às vezes, o que realmente eu estou buscando, né? Quando eu quero me adequar a um biotipo. E aí comecei a olhar para isso aqui, né? Qual que realmente é a minha meta quando eu quero me encaixar, né? E aí o que eu senti em mim, né? Que aqui eu tô falando de uma experiência do que eu vi na minha mente, que é só mais uma tentativa de eu me sentir confortável no corpo. E que eu não consigo. Por mais que eu tente, sempre tem alguma coisa que não vai estar confortável, né? E aí me veio essa pergunta, será que é possível para o Filho de Deus se sentir livre num corpo, né? Experimentar esse conforto no corpo em si, ou só na mente mesmo, né? Me veio muito essa sensação de limitação, sabe? De prisão, de todo esse desejo que a gente tem por ser livre, por voar, por, né, ir além e, enfim, encontrar significado, né? Sentido, né? A gente ficar garimpando em busca de significado, em busca de sentido nas coisas em si, né? Quando na verdade está o tempo todo na minha mente, né? Esse conforto, essa liberdade, esse significado com S maiúsculo, né? Esse significado que eu tanto busco nas adaptações, nas coisas que eu faço, é só um pedido de amor, né? É só um pedido de amor por esse significado real, né? Eu quero significado. É esse o desejo do nosso coração mesmo. Significado real, sentido real, que não passa com a próxima estação, com a próxima tendência, com a próxima lei que aparece, né? A gente está sempre com as tendências, com as coisas que agora é isso, agora é assim, né? Mas esse significado real que é permanente, né? Que não oscila com o tempo e espaço, esse é realmente o desejo do coração, assim, que está por trás de todos os outros que parecem reais. Então, nossa, fez muito sentido agora isso que me veio hoje, assim, logo cedo, sabe? Esse desejo por um significado, e é isso que ele traz aqui. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum. Esse mundo sem significado, né? A menos que eu escolha valorizá-lo e não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Já ficou claro qual que é a ideia que me atraiu, né, gente? Eu estou transtornada porque vejo um mundo sem significado. Ai, é isso. Vamos juntos, muito além.
experimentar esse descanso que está na mente livre, numa mente verdadeiramente livre, aberta, sem lacres, sem lacres. Que a gente possa realmente aceitar. A gente quer, às vezes, o significado aqui nesse fone de ouvido. Não, isso aqui tem todo... Eu quero isso aqui. Porque isso aqui tem muito significado. O Espírito Santo está dizendo, Santa Criança de Deus, e dá essa mente. Isso aqui é muito, isso aqui não é nada. Isso não é nada. O significado, todo o significado que é real e existe está na tua mente. E se você puder olhar para tudo a partir desse lugar, e tudo que você perceber a partir desse lugar é perfeito, é claro, é alegre, é eterno. Não, Jesus, mas eu quero isso aqui, Jesus, porque isso aqui é bom, Jesus, porque isso aqui é bom para mim. Tá, vamos lá ver, né? E às vezes isso aqui é simbolicamente aqui um fone, mas às vezes é um pensamento que eu tô dando todo o significado, porque tudo é pensamento, né? Então, esses ídolos, né? Que parecem ocupar temporariamente um lugar de Deus, mas só parece mesmo. É isso, quero muito. Nossa, experimentar essa gratidão sem culpa, porque até nisso o ego traz culpa. Até nisso o ego faz a gente se sentir culpado por estar grato, por se sentir grato, por estar, né? Entra uma culpa assim, nossa, você está em paz, mas olha o mundo. Nossa, você está feliz, mas você já viu tal coisa? Nossa, você está feliz, mas você já lembrou que você tem aquele boleto para pagar semana que vem? Ou aquela amiga, aquele amigo, aquele irmão que, né, te falou tal coisa? Tem certeza que você vai ficar em paz? Tenho certeza. Agora é isso. Eu aceito esse significado aqui dentro, real. É isso que tá aqui para reforçar mesmo dentro de mim. Perfeito. Obrigada, Prim. Obrigada, Lu. Bom, eu tô numa jornada com Jesus sobre o poder da decisão, né? Assim, e o que me... Sentença aqui que brilhou demais para mim é a última sentença dando parágrafo 4. Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Então, nossa, eu quero só reforçar aqui, sabe? O quão vale a pena se aprofundar nisso, né? E como toda oração é atendida. E como só uma experiência mesmo pode nos, nos responder, né? E quando eu falo experiência, eu gosto sempre de... Que às vezes quando eu escutava isso, eu achava, né, que era uma coisa. E é quando você experimenta o que é o poder da minha decisão. É um lugar na mente, sabe? É um lugar na mente, assim. Então, nossa, é realmente muito poderoso.
Então, eu sinto só de trazer isso, assim, para reforçar mesmo e fazer esse convite, né? Para quem sentir mesmo de, sabe, de mergulhar mesmo com o Espírito Santo. Uma simples pergunta, sabe? Me mostra o que é esse negócio de poder de decisão. Não sei. Eu quero experimentar. Não sei nem o conceito disso. Sem nada. Mas me atrai. Que é isso? Poder da minha decisão. É maravilhoso. E a gente é respondido. E assim para qualquer coisa, né? Que brilhar aí na sua mente, assim, sabe? Que te atrair. Mergulha, mergulha, mergulha e fica atento. Porque a resposta vem, assim, experimentada, sabe? Então, é perfeito. Então, que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. É isso que tá aqui. Seguimos? Seguimos. Seguimos. Muito bem. Então, nossa, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem conosco na leitura e na prática da lição 53. Um bom domingo, um lindo dia para todos. Nos vemos às 18 horas com a Rosa e todo o time da prática. E depois, às 19 horas, hoje domingo, nós temos nosso encontro, né, junto com o nosso grupo, às 19 horas. Então, que a gente realmente possa, durante todo o dia, né, refletir sobre essas revisões, né, essas ideias que Jesus trouxe para nós, e lembrando, como a Paty trouxe, que a gente se lembre do poder da nossa decisão e que a gente reconheça onde nós realmente habitamos. Então, que a gente se lembre que a gente já está em casa, em Deus. Dá até para emendar cada Pri, né? O poder da decisão de que eu não tô aqui, a alegria de que esse mundo não é real. E como tudo conversa, né? Muito gostoso. É Porque isso. é só isso, né? Que realmente nos traz alegria. Nossa. Sim. Muito bem. Partiu. Obrigada a todos. É isso aí, vamos juntos. Vamos junto. Seguimos então. Obrigado, Até. Pri, Rosa, obrigado, amorzinho, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, um bom domingo. Até mais tarde. Obrigada, Beijo. beijo.